Boa noite, servidores e servidoras e demais trabalhadores que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos ao terceiro dia da sabatina, na qual vamos conversar com os candidatos à Prefeitura de Curitiba sobre pautas de interesse do funcionalismo municipal. Eu sou a Fábio, professora de Educação Infantil, servidora pública e atualmente na direção do SISMUC. Junto comigo para mediar o debate está a Cris, também professora de Educação Infantil, servidora municipal, que também está na direção do SISMUC. E antes de começar nossa sabatina, precisamos prestar nossa solidariedade às vítimas do Covid-19. Infelizmente, Curitiba atingiu hoje a marca de 1.500 mortes. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Por mais que Rafael Greca queira culpar a população que não se cuida, a responsabilidade é do poder público, que alterou critérios técnicos para manter o alerta em bandeira amarela e flexibilizar as medidas de isolamento, favorecendo o empresariado e colocando em risco a vida da população. Infelizmente, a vida e a saúde dos trabalhadores não são prioridades nessa gestão. E isso vem de antes da pandemia, diante de tantos ataques que os servidores e servidoras vêm sofrendo nos últimos anos com a aprovação e manutenção do pacote de maldades. É urgente debater pautas dos trabalhadores das diferentes áreas que realizam o serviço público da Prefeitura de Curitiba. Hoje, estamos recebendo aqui os candidatos Paulo Opusca, representado pelo seu vice Pedro Felipe, e Renato Mocelin. O candidato do Novo, Dr. João Guilherme, e a candidata Cristiane Yared haviam confirmado a presença hoje, porém preferiram cumprir outra agenda que tiveram, em vez de vir conversar com os trabalhadores. Bom, sejam bem-vindos a todos, agradecemos a participação e a disponibilidade em debater as pautas dos servidores municipais. Embora o SISMUC tenha convidado todos os candidatos, Rafael Greca, Francisquini e Zé Boni não aceitaram o convite para dialogar com os servidores. E ainda a chapa do Avante, encabeçada por Marisa Lobo, e a chapa do João Guilherme também não aceitaram, confirmaram, porém não compareceram ao debate. Ontem, o atual prefeito também deixou de participar da sabatina do SISMUC para participar da sabatina de outra entidade e falar abertamente mal dos sindicatos e dos servidores públicos. Dessa forma, os candidatos já deixaram claro que o diálogo com os servidores não é prioridade. Essa já tem sido uma forte marca da gestão Greca, e vemos que alguns candidatos querem seguir pelo mesmo caminho. Francisquini, inclusive, tem tentado calar os servidores e servidoras. Na última semana, entrou com um processo contra o SISMAC para calar a nossa campanha e apreender os materiais do sindicato. O SISMUC também enviou uma carta compromisso para os candidatos, na qual são destacadas questões importantes para o funcionalismo municipal, como o fim da terceirização, a revogação do pacotaço e a defesa do nosso IPMC. Essa carta tem como objetivo que os candidatos fiquem cientes do processo de destruição dos serviços públicos que vem acontecendo em Curitiba, assim como do processo de desvalorização dos servidores que atendem a população todos os dias. Dos candidatos aqui hoje presentes, até o momento só recebemos a carta compromisso assinada por Renato Mocelin. Você pode conferir a carta no link que está nos comentários da transmissão do Facebook. Para o SISMUC é necessário que os candidatos se comprometam a debater e avançar em pautas que são prioritárias para os servidores, como a revogação do pacote de maldades, encabeçado por Rafael Greca, além de uma valorização dos trabalhadores com os planos de carreira, reposição das perdas salariais e a reposição do quadro de funcionários com novos concursos públicos. Vale lembrar que somos nós, servidores municipais, que levamos todos os serviços da prefeitura até os usuários. E agora, em meio à pandemia, muitos arriscam suas vidas para garantir o atendimento à população. Trabalhadores das áreas como da FAS, da saúde, que estão na linha de frente, trabalham e lutam todos os dias por condições básicas de trabalho, como EPIs adequados e afastamento nos casos do grupo de risco. Esses são exemplos da realidade vivida pelos servidores, que são pintados como os inimigos da população, mas na realidade são trabalhadores que fazem de tudo para manter um serviço público de qualidade no país e merecem valorização. Boa noite, Cris. Boa noite, servidores e servidoras. Boa noite, candidatos. Eu vou explicar um pouquinho aqui como vai ser o debate, como ele vai funcionar hoje.
Inicialmente, então, os candidatos terão 2 minutos para a sua apresentação. As perguntas serão organizadas em 2 blocos. No primeiro bloco, nós faremos 2 perguntas gerais, que serão iguais para os 2 candidatos presentes. Cada candidato terá até 3 minutos para responder cada questão. Daí, no segundo bloco, será realizada uma pergunta específica para cada candidato, que vai ter 2 minutos para responder. Um candidato responde e o outro pode comentar a resposta, tendo 1 minuto para esse comentário. Daí, ao final, cada candidato terá 1 minuto e meio para as considerações finais. A ordem dos comentários, das respostas, foi sorteada anteriormente, e o tempo das respostas vai ser, assim, cronometrado pela organização da sabatina. Então, a ordem das respostas vai ser a seguinte: primeiro, Renato Mocelin, segundo, o Paulo Pusca. Depois, na específica, o Renato Mocelin responde e o Paulo Pusca comenta e vice-versa. As perguntas, tanto as gerais quanto as específicas, elas foram construídas com a direção do sindicato e a ajuda dos servidores que nos enviaram mensagens durante a semana. Então, nós começamos com a apresentação de cada candidato, 2 minutos para a apresentação de cada um. Tá? Conforme a ordem do sorteio, a gente começa pelo Renato Mocelin. 2 minutos, candidato. O senhor está com o microfone desligado. Aí fica difícil, né? Ler os lábios fica difícil. Eu gostaria de saudar todos os servidores públicos e o sindicato pelo convite. Eu havia sido sorteado para hoje participar da sabatina da OAB, mas como eu já havia assumido o compromisso com o SISMUC, eu aqui estou. Eu sou professor há 40 anos, sou formado em História, Direito, Estudos Sociais, tenho mestrado em Educação, sou autor de diversas coleções didáticas aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático e sou candidato a prefeito pelo Partido Verde. E por que sou candidato? Porque acredito que, conhecendo a história da cidade, bem como a cidade onde vivo há mais de 40 anos, eu posso oferecer algo para que tenhamos uma administração mais humanizada, defendendo uma cidade sustentável, inclusiva, em que tenhamos uma valorização não só dos servidores públicos, mas da população de uma forma geral. Obrigado, Renato. Obrigado. Agora a gente pode seguir para a apresentação do Paulo Pusca. Vamos lá, pessoal. Nós temos 2 minutos, eu vou usar um, o Pedro Felipe está comigo, usar outro. Sou o professor Paulo Pusca, sou advogado trabalhista, servidor público, professor da Federal do Paraná. Meu compromisso com o SISMUC é completo nos nossos horários eleitorais. Em todos, estou falando da valorização do servidor. Entendo que precisamos revogar imediatamente o pacotaço do GRECO. Assinei o documento ontem, esse que está vinculado a essa necessidade. Daqui a pouco eu vou buscar ali para mostrar para vocês que já está assinado. Nós não temos nenhuma restrição às demandas. Na gestão antes do GRECA, participei da negociação e do planejamento desse aumento que foi aprovado por servidores, professores e servidores. Sou advogado do sindicato, meu compromisso é com essa causa e nós não vamos abrir mão do Estado forte. Estado forte precisa ter servidor valorizado, com plano de carreira, com salário alto e com desenvolvimento social, inclusive para planejamento de pós-graduação, etc. Boa noite a todos e todas. Cumprimento o SISMUC pela realização do evento, mas esse espaço de debate aberto, o diálogo, àqueles que querem debater, que querem dialogar. Meu nome é Pedro Felipe, eu sou delegado de polícia, servidor público como vocês, como Paulo Pusca, e estou aqui hoje para debater as demandas do setor. Ficamos aqui batendo essa bola aqui com o Paulo, Pedro e o Paulo. Ok, obrigada. Então, vamos ao primeiro bloco, pergunta número 1. Nós vamos relembrar aqui os ataques
que os servidores sofreram durante a gestão Greca. Desde o pacotaço, aprovado de forma violenta na Ópera de Arame, o congelamento dos planos de carreira e da database, somados às perdas históricas dos trabalhadores, gera um prejuízo que atinge o sustento das nossas famílias. Além disso, o nosso Fundo de Previdência Solidária, o nosso IPMC, também foi alvo dos ataques, com retirada de verbas que reduziram o patrimônio que representa o futuro dos servidores. E vale lembrar que Greca não fez isso sozinho. A aprovação contou com o apoio da bancada de vereadores, inclusive do vereador Paulo Rinck, que votou contra os servidores em 2017 e 2019 na ampliação do pacotaço. Rinck está no PL, partido representado pela Cristiane Iaretti, que hoje não compareceu ao debate. Além do vereador Cristiano Santos, que votou contra os trabalhadores em 2017, que é do partido PV, hoje representado aqui pelo candidato Renato Mosselin. Todos os ataques foram realizados com a desculpa de que era necessário economizar. Porém, Greca não economizou com propaganda em aliança com grandes empresários do transporte. Além disso, a valorização dos servidores era possível, justamente porque o município se encontra abaixo do limite prudencial. Então, nós queremos saber de vocês, candidatos, na sua gestão, o que você achou do pacotaço aplicado por Greca e qual a sua posição sobre a revogação dessas maldades impostas aos servidores. Pela ordem do sorteio, começamos com Renato Mosselin. É um movimento, não é, Paulo, pessoas que estão participando, que é orquestrado há muito tempo dentro de uma política neoliberal que vem desde os anos 90. Isso não é exclusivo de Curitiba. O Brasil passou por uma onda de privatizações nos anos 90 e continuou uma escala um pouco menor, e houve uma retomada agora a partir da gestão Temer. A desvalorização do funcionário público. Qual é a ideia que procurou se passar? Que o Brasil tem muitos funcionários públicos. Não é verdade. Essa é a primeira questão. A segunda, que todo funcionário público ganha bem. Há uma casta do funcionalismo que realmente ganha bem, mas a maioria dos funcionários públicos ganha muito mal. E o nosso prefeito, ele está, digamos assim, dentro desse contexto. Você economiza às custas dos servidores públicos. E isso visa sucatear certas atividades que são da alçada do Estado, no caso aqui da prefeitura, para depois privatizar. Quer dizer, não é algo específico de Curitiba. Curitiba é apenas uma das cidades onde isto tem acontecido. Numa gestão do Renato Mosselin, os servidores serão valorizados, plano de carreira e um diálogo permanente. Sindicato, querem acabar com os sindicatos, mas eu, como historiador, posso dizer que se não fossem os sindicatos, nós teríamos jornadas de trabalho de 13, 14 horas. Foram as lutas sindicais que possibilitaram conquistas sociais e muito sangue foi derramado, greves. Inclusive, o 1º de maio surge em decorrência dessas lutas. Não é um dia de festa, mas um dia de luto e de luta dos trabalhadores. Ok. Obrigado, candidato. Podemos passar para o Paulo Pusca agora. Vou começar rapidinho também, o Pedro fala um pouco na sequência. O Mosselin tem razão, não é só de Curitiba, mas em Curitiba o requinte de crueldade é maior. Não só revogado o pacotaço, como os planos de vocês de progressão horizontal e vertical, que quando eu estava no IMAP a gente construía com vocês, também saíram. Os professores estão há mais de 15 anos sem aumento do ponto de vista da indexação, aumento real, etc. Já antes, já tinha. Toda a negociação que foi feita na gestão antes do Greca, ela não foi implementada para que o plano fosse efetivamente reajustado. Ele iria ser, e quando ele foi para ser, foi revogado completamente. A gente precisa ser radical nesse sistema. Curitiba tem um dos melhores quadros de servidores públicos do Brasil. O nosso servidor da saúde, da educação, da assistência social e também o servidor do núcleo duro da prefeitura estão entre os mais qualificados, mas estão também, não são os melhores remunerados. Nós acreditamos que no modelo de economia, como que a gente defende, o servidor precisa ser qualificado para a melhoria da qualidade do serviço
mas também para o uso desse salário como desenvolvimento regional e aquecimento da economia. Essa questão é fundamental. E outra, carreira e direito fundamental do professor tem que ser sagrado, do professor, servidor, de enfermeiro, de servidor de saúde e de outras categorias, tem que ser fundamental e sagrado, porque ele é, antes de tudo, um direito que pode ter efeito imediato na população, já que esse servidor, normalmente no município, atende a conta, executa a política pública do governo federal. Eu vou aproveitar outros momentos e seguir com a conversa para não cortar o tempo do Pedro. Nós consideramos um absurdo o pacotaço, um ataque aos direitos do trabalhador, ao direito do servidor público. Nós nos comprometemos integralmente com a revogação desse pacotaço na integralidade, né? Recompondo todos os direitos que foram feridos, né? Atualizados, retroativos. Isso é compromisso nosso, da nossa candidatura, como a gente assinou na carta de compromisso que vai ser enviada para vocês. Como eu disse, eu sou servidor público, passo também por esses ataques do neoliberalismo no Estado, né? Estamos há 5 anos sem receber a database, sei o que é isso, sinto na pele, e uma vez na prefeitura, com toda certeza, nós vamos fazer por onde não estar repetindo esses tristes episódios. Então, vamos agora para a segunda pergunta. Temos falado muito sobre a terceirização na saúde, porque essa tem sido uma dura realidade enfrentada pelos servidores. Após a terceirização da UPA-SIC, ainda houve a tentativa de fechamento da UPA Pinheirinho e, no ano passado, a tentativa de terceirização das UPAs Boa Vista, Sítio Cercado e Cajuru. A terceirização é uma ameaça real aos serviços públicos que são essenciais para a população. E nós vivenciamos essa realidade aqui em Curitiba. Podemos ver a UPA-SIC, por exemplo, que já se mostrou desastrosa com retirada de procedimentos básicos e investigações por corrupção. E nem sempre a terceirização aparece com esse nome nas propostas de governo. Muitas vezes ela vem disfarçada de nomes bonitos, mas que representam a entrega dos serviços públicos nas mãos da iniciativa privada. É como a ideia da compra de vouchers, organizações sociais, como é o caso da saúde em Curitiba. Cogestão ou parcerias públicos-privadas. O que queremos é a retomada da UPA-SIC, o fim das organizações sociais e que a privatização não seja usada como moeda de troca para manter os servidores calados. Então, perguntamos a vocês, qual o seu posicionamento a respeito da terceirização do serviço público? E como já vimos nos planos de governo de alguns candidatos que defendem modelos de gestão que representam a terceirização, queremos que vocês justifiquem por que querem adotar esse modelo que desvaloriza o serviço público e precariza o atendimento à população. Renato Mocelin. Tem que ligar o microfone, professor Renato. Como é que liga? Eu dizia que a terceirização, em muitos casos, significa a precarização. Uma pergunta banal, não é? A pessoa que tem uma empresa que vai prestar um serviço terceirizado, ela vai querer ter lucros. Então, fatalmente, alguém vai ser explorado. Ela vai procurar economizar e, muitas vezes, o serviço vai ser de pior qualidade. Conforme você colocou em relação à saúde, eu acho que é dever do Estado, não é? E você não pode passar esse dever para a iniciativa privada. O que a gente observa é que, em certas áreas, todas as vezes que tentaram terceirizar, a condição do trabalhador piorou, e bem como a prestação de serviço. Tudo vem dentro daquela onda neoliberal que você acha que tudo que é privado é melhor e tudo que é público é ruim. Não é assim. A maioria dos hospitais, os melhores hospitais, são muitos deles hospitais públicos, e o Paulo, que é professor da Universidade Federal do Paraná, sabe muito bem, das 10 melhores universidades aqui do Brasil, 9
são públicas, né? São universidades federais. Portanto, é uma falácia você achar que aquilo que é privatizado acaba se tornando uma prestação de serviço melhor. Não, você tem que investir em salários, você tem que ter plano de carreira, você tem que ter pessoas com qualificação permanente para que o serviço público seja de melhor qualidade. Paulo Pusca. Vocês, melhor do que nós, conhecem, né, que a gente conviveu bastante entre 2013 e 2016. O modelo gerencialista aplicado a partir de 92, fundamentalmente pela primeira gestão do GRECO, e que vai se aprimorando para sempre, e tem, vamos dizer assim, um eixo forte durante os 8 anos de gestão do Homero Giacomini dentro do IMAP, realizou essa terceirização com mais violência. Vocês vão lembrar isso? Nós pegamos uma prefeitura depois que já tinha isso com bastante violência, a gente só parou na tentativa de ampliar o Estado. Eu não posso dizer para vocês que é possível estatizar novamente, porque do ponto de vista jurídico, vocês sabem quão violento é esse processo. Essas tentativas não tiveram sucesso. Mas parar completamente com esse processo é compromisso da nossa gestão. Serviço público terceirizado diminui qualidade, abaixa o salário, precariza a condição. Vocês sabem, antes de tudo. Convém lembrar que o Hospital de Clínicas fornece parte da mão de obra para muitas UPAs, porque os médicos, às vezes, trabalham em convênio. Quando não é dessa forma, quem faz isso são as fundações e fazem precarizando o direito. Os servidores públicos, médicos, enfermeiros, que eram dos concursos, têm uma condição melhor do que aqueles que vieram depois e que têm o serviço terceirizado. Nós somos contra a terceirização. Nós defendemos um Estado cada vez mais forte. Nós defendemos carreiras e planos. E tem orçamento para fazer, porque Curitiba tem um orçamento grande. E a gente sabe que isso reverte quando a economia é forte, principalmente em período de crise. Nosso compromisso é contra a terceirização e a melhoria do serviço público com a melhoria das condições dos trabalhadores. Nós somos a favor de novos concursos, nós somos a favor da ampliação do Estado e a favor da defesa desses direitos. Desculpe, Pedro. É isso, como o Paulo disse, curto e grosso, somos contra qualquer tipo de terceirização de atividade fim. A gente entende que o serviço público tem que ser prestado por servidores públicos, de preferências concursados, né? Porque isso influencia na qualidade do serviço público prestado. Você me dá só um segundinho, Marvan, se você pudesse me mandar um WhatsApp, eu te devolvi o WhatsApp com o compromisso assinado já. Que acho que o Marvan, que eu tenho mais relação aqui, deve ter o meu. Se pudessem mandar aqui no WhatsApp, eu já devolvo o compromisso assinado já. Certo. Enquanto isso, nós vamos para as perguntas específicas agora, então, tá bom? Gente, eu vou precisar sair, porque eu vou para o debate da OAB, o Pedro segue com vocês, não é nenhuma desvalorização, ao contrário, meu compromisso é público, já fiz várias vezes, obrigado pelo convite, estamos com os sindicatos. Eu sou professor de direito sindical na Federal, eu não tenho como fazer diferente, sob pena de incoerência. Segue, Pedro. Certo. Então, seguimos aqui com o debate com as perguntas específicas. Pela ordem lá do nosso sorteio, a primeira pergunta específica vai para o candidato Renato Mosselin, e daí o Paulo Pusca, no caso, o Pedro Felipe, né? Comenta, e daí vice-versa, tá bom? Então, Renato Mosselin. Lendo o seu plano de governo, que ele é bastante resumido, ficaram muitas dúvidas e as propostas, elas nos dão margem a diferentes interpretações. Então, nós queremos aproveitar aqui o momento para esclarecer alguns pontos. Com relação às suas propostas para a educação, o senhor coloca que pretende aprimorar o plano de carreira dos professores. O que seria exatamente esse aprimoramento? Porque vale lembrar que os professores de educação infantil já têm um plano pronto, que ele não foi totalmente implementado. Por que refazer esse plano em vez de garantir a implantação do que já estava desenvolvido em conjunto com a categoria? E como ficam os servidores das demais áreas com seus planos de carreira? O senhor pretende alterar a Lei 11.000, que é uma reivindicação dos trabalhadores? E, além disso, vários candidatos têm propostas de ampliação dos horários dos CMEs.
que para nós, trabalhadores da educação infantil, nós entendemos isso como um retrocesso, porque desqualifica o trabalho da educação infantil, porque ela passa a ser vista não como um espaço de educação, parece ela volta a ser vista como assistencialismo. Qual a sua posição a respeito? Veja, o atual prefeito, ele simplesmente, deixa eu ver se... O atual prefeito, ele simplesmente brecou o plano de carreira que estava em andamento, né? O que nós pretendemos é que seja construído um plano em cima do que já existe e com avanços para tornar a área da educação atrativa a mais e mais pessoas, com concursos, com um plano que dê uma remuneração adequada para a pessoa que vai exercer o magistério, porque o que nós assistimos no Brasil, e não é só a educação a nível municipal, é uma desvalorização do professor. E isso do professor de uma forma geral, especialmente ali no ensino fundamental. Nós, do Partido Verde, eu, como professor, né, acredito que isso tem que ser construído com os professores, com os profissionais da área. E tido esse compromisso de que nós faríamos uma administração onde os professores terão vez, os professores terão voz. A construção disso vai depender de muitas reuniões, muitas sugestões, não vai ser uma coisa imposta, porque eu acredito na democracia e acredito, sobretudo, que os sindicatos, que as organizações, os movimentos sociais devem participar efetivamente de uma administração municipal. Então, o compromisso que nós temos é de darmos à educação, nos seus mais diferentes níveis, uma atenção especialíssima e desde que eu me conheço por gente, eu ouço políticos dizendo que vão investir em educação, vão investir em educação. A pergunta é, qual educação e como? Você tem que dar ao professor bons salários, plano de carreira, formação continuada, enfim, tornar a carreira de professor uma carreira atrativa, para que assim tenhamos uma melhor qualidade de ensino. Pedro Felipe, um minuto para o comentário. Ligar o microfone. Concordamos com o professor Mussolini, acho que esse diálogo tem que ser aberto e permanente com os servidores públicos. Quem vai dizer qual é o melhor plano de carreira, qual o plano de carreira a ser implementado, serão, ou em conjunto, nós chegaremos a essa conclusão em conjunto com os servidores públicos, né? De maneira participativa, inclusive como nós vamos fazer o orçamento também, né? O orçamento de Curitiba vai ser discutido com a sociedade civil organizada, com os servidores, né? Com entidades civis, de maneira participativa e inclusiva. Certo. Vamos à pergunta específica agora, então, para o Pedro Felipe. Só um pouquinho. Eu vou achar só dele. Vamos lá. A luta contra a terceirização, pergunta para o Pedro Felipe, tá? Depois o Renato Mussolini tem 1 minuto para comentar. A luta contra a terceirização tem sido uma defesa constante do sindicato em conjunto com os servidores. Como já citamos, os problemas com a entrega da saúde pública nas mãos de organizações sociais que representaram uma piora na qualidade dos serviços, além de investigações por corrupção. Aqui em Curitiba, a entrega da UPA-SIC para a administração pela organização social é um exemplo claro desse desmonte dos serviços públicos. Vale lembrar também que foi durante a gestão do seu partido, do PT, no governo federal, que foi aprovada a lei que permite a parceria público-privada, que também representa uma forma de entrega do dinheiro público nas mãos da iniciativa privada. Mas a precarização aparece também em outros momentos, como é o caso da contratação via PSS, que está substituindo concursos públicos na saúde, na educação e na FAS, e representa a precarização das relações de trabalho. No seu plano de governo,
O candidato coloca que pretende auditar todos os contratos da Secretaria Municipal de Saúde, em especial com a organização social que administra a UPA, mas não afirma se pretende acabar com esse tipo de gestão. Então, no seu governo, se houver auditoria, as organizações sociais vão poder continuar controlando a UPA e outras unidades? E quanto aos demais processos, como a substituição de concursos por formas precarizadas de contratação, como pretendem proceder com relação a isso? Muito bem. Nós somos o Partido dos Trabalhadores, o partido que tem tradição na defesa do serviço público do Estado brasileiro. Eu desafio vocês, como vocês já citaram aqui alguns vereadores, citar um vereador do PT que tenha votado a favor dessas terceirizações. Nós do PT somos contra, mais uma vez, deixar isso bem claro, a esses modelos de OS, esses modelos de terceirizações e ao PSS. Uma vez assumindo o governo, nós vamos rever todos esses sistemas que precarizam o serviço público, precarizam a prestação de serviço por parte do Estado. Isso é compromisso nosso, assumido, inclusive na carta que nós assinamos e acabamos de enviar, entre os compromissos que a gente assume aqui hoje com o SISMUC. Certo. Renato Mocelin, 1 minuto para o comentário. O microfone, professor. A precarização ela está presente quando você contrata por um determinado período um profissional que não sabe se no outro ano ele vai continuar prestando aquele serviço. Daí a necessidade de concursos. Os concursos devem ser periódicos para que você preencha as lacunas, pessoas que vão se aposentando, enfim, às vezes a maior necessidade de profissionais em determinadas áreas. Os concursos devem ser periódicos e nós, como já assinamos ali no documento enviado a vocês, nós nos posicionamos contra toda e qualquer terceirização em áreas como saúde e educação. Obrigado, candidato. Nós temos agora 1 minuto e 30 segundos para cada candidato, pela ordem de sorteio, para as considerações finais. Então, começamos com Renato Mocelin. Eu gostaria de dizer que eu acredito na força do trabalho, porque só trabalho produz valor. Então, uma administração do Partido Verde, ela visa construir uma cidade sustentável, mas essa sustentabilidade está relacionada com a economia, com o social, com a cultura. Curitiba é uma cidade rica, porém com desníveis sociais tremendos. Nós vivemos um verdadeiro apartheid social. Nós temos um déficit habitacional gigantesco, nós temos várias Curitibas. Então, o mito da cidade modelo, ele se desnuda na medida que nós vamos conhecendo a cidade. O atual prefeito, ele apenas apresenta no horário eleitoral os aspectos mais, digamos assim, bonitos da cidade, quando, na verdade, nós temos problemas seríssimos. Eu coloco o meu nome à disposição em defesa de uma cidade sustentável, inclusiva e justa. Cidade que seja boa para mim, mas que seja boa também para todas as demais pessoas. Obrigada, Renato. Pedro Felipe, 1 minuto e 30 segundos, as considerações finais. Agradecer ao SISMUC pela realização do evento, por esse espaço em aberto para a gente dialogar com os servidores, né? Como eu já disse, somos partidos trabalhadores, partidos que têm tradição na defesa do serviço público brasileiro, dos servidores, do Estado brasileiro, né? E pedir o voto, pedir para que no dia 15 vote em quem defende você, vote no Partido dos Trabalhadores, vote Paulo Pusca e Pedro Felipe, número 13. Obrigada, Paulo Felipe. Hoje foi o último dia da nossa sabatina e mais uma vez nós agradecemos a participação de todos os candidatos
e dos servidores que nos acompanharam pelo Zoom e pelo Facebook. Nós reforçamos a posição do SISMUC de independência dos patrões e governos e de que só a partir da luta nós vamos conseguir avançar na conquista de direitos e construir uma sociedade livre de toda opressão. Por isso, independente de quem estiver à frente da Prefeitura em 2021, nós seguimos firmes na luta contra a destruição do serviço público e por melhores condições de vida e de trabalho. Vamos lembrar aqui, nós recebemos a carta do Paulo Pusca, o arquivo, né, do documento, porém ela não está assinada, daí ele se comprometeu a assinar e mandar para a gente até amanhã. Assim como também a gente está aguardando a carta compromisso do candidato Goura, que também ficou de nos enviar ainda assinado. Hoje, esses foram os candidatos que aceitaram o nosso convite para debater as pautas do funcionalismo municipal. Lembrando para todos que estão assistindo que para a Greca, Francisquini, Zé Boni, Cristiane Ared, Marisa Lobo e João Guilherme, não é prioridade conversar com os servidores. O nosso ciclo de sabatina se encerra hoje. Durante essa semana, os trabalhadores puderam conhecer um pouco melhor cada candidato e ver quem é que segue a cartilha de destruição dos serviços públicos. E os servidores já demonstraram que não votam no prefeito e nem nos vereadores do pacotaço, muito menos no deputado do Camburão. Durante a próxima semana, o SISMUC e o SISMAC seguem firmes lembrando os servidores que quem quer mudança não troca 6 por meia dúzia. Seguimos firmes na luta, combatendo a ilusão de que é na esfera do Estado que os problemas da classe trabalhadora serão resolvidos. Além das eleições, é na luta direta e organizada da classe trabalhadora que avançaremos contra a retirada de direitos e contra a miséria provocada pelo capital e seu Estado. Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite.